Glórias a Deus. 1 Crônicas, capítulo 16, a partir do versículo 1. Quem for achando, vai glorificando ao Senhor. Quem for achando aí, diga amém. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje é um culto de Santa Ceia, irmãos. É um culto, aliás, todos os cultos são muito especiais, porque nós estamos aqui para glorificar ao Senhor Jesus. Muito bem, quem não achou, acompanhe aqui no Data Show. Diz assim a palavra do Senhor: trouxeram, pois, a arca de Deus e a puseram no meio da tenda que Davi lhe tinha armado, e ofereceram holocaustos e sacrifícios pacíficos perante a Deus. E acabando Davi de oferecer os holocaustos e sacrifícios pacíficos, abençoou o povo em nome do Senhor, e repartiu a todos em Israel, tanto a homens como a mulheres, a cada um pão e um bom pedaço de carne e um frasco de vinho. E pôs alguns dos levitas por ministros perante a arca do Senhor, isto para recordarem e louvarem e celebrarem ao seu Deus de Israel. Era Asaf o chefe, e Zacarias o segundo depois dele, Jeiel e Semiramonte, e Jeiel e Matitias, e Eliabe, e Benaia, e Obed-edom, e Jeiel, com alaúdes e com harpas. E Asaf se fazia ouvir com símbolos. Também Benaia e Jaziel, os sacerdotes, continuamente tocavam trombetas perante a arca da aliança de Deus. Então, naquele mesmo dia, Davi, em primeiro lugar, deu o seguinte salmo, para que pelo ministério de Asaf e de seus irmãos louvassem ao Senhor. Vamos ver como foi o salmo que Davi escreveu. Louvai ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidas as suas obras entre os povos, cantai e salmodiai atentamente, falai de todas as suas maravilhas, gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam ao Senhor. Buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos da sua boca. Vamos ficar somente até aí. Amém, queridos e amados irmãos. Queridos, teve um tempo aqui na igreja, não está com muito tempo não, acho que 2 ou 3 anos atrás, eu senti no coração a necessidade de nós tirarmos um dia, somente para agradecer ao Senhor. Nós começamos na primeira quinta-feira do mês, mas como foi acontecendo muitas coisas, né, irmãos? E depois veio essa pandemia e tantas outras coisas, nós fomos deixando essa prática. E esses dias eu estava sentindo a necessidade do meu coração de nós virmos para a casa do Senhor, tirar um dia pelo menos no mês, não para pedir, não para derramar os nossos problemas perante o Senhor. Isso não é errado, irmãos, eu estou dizendo isso, não é errado, mas tirar um dia só para agradecer a Deus, irmãos, só para agradecer a Deus. E eu estava meditando esses dias, e nós vamos voltar a essa prática, irmãos, talvez até mesmo uma Santa Ceia, né, assim deixar, porque, irmãos, a gratidão é o reconhecimento, irmãos, que nós devemos ter no nosso coração, por alguém que fez algum benefício para nós. Então, isso se torna uma gratidão. E aí, queridos, a gratidão, quando a gente tem esse sentimento de gratidão por alguém, é como se fosse uma dívida que a gente tem para com alguém, e a gente quer sempre, irmão,
tem sempre aquele no nosso coração, aquele desejo de agradecer aquela pessoa por aquilo que ele fez por nós. Então, se nós temos esse sentimento de gratidão, irmãos, né? E isso é independente de circunstância. Se eu estou bem, eu tenho gratidão. Se eu não estou, não tenho gratidão. Não é isso, irmãos. Se eu estou passando luta, não é para agradecer. Não, irmãos. Aquele que tem um coração grato é independente da circunstância que ele está passando. É independente da luta que ele está travando. Amém ou não amém, igreja? Então, irmãos, nós temos esse sentimento de gratidão para com Deus, irmãos. Porque, pelo que Ele fez com as nossas vidas e tem feito, então, nós devemos ter esse sentimento de gratidão continuamente no nosso coração. Esse texto que nós lemos, irmãos, é do rei Davi. E aqui nós estamos vendo um homem extremamente grato a Deus. Extremamente grato a Deus. O rei Davi, ele ali trouxe, né, a arca lá da casa de Obed-edom, depois que foi levada para os filisteus, e os filisteus adoeceram e não quiseram mais a arca, foi para um outro povo, o povo também não quis, aí acabou a arca na casa de Obed-edom. Aí Davi disse, não, a arca do Senhor não pode ficar. Ficou algum tempo na casa de Obed-edom. E aí ele traz para Jerusalém a arca. E aí quando ele traz a arca para Jerusalém, que a arca simbolizava no Antigo Testamento a presença de Deus, aí Davi se alegra de uma maneira grandiosíssima, irmãos. A palavra de Deus diz que vinham trazendo a arca e Davi era pulando, era dançando, era se alegrando, porque a presença de Deus voltava para Israel. E aí, Davi aqui nesse contexto, ele faz esse salmo de ações de graça, de agradecimento a Deus, por tudo que ele tinha feito na vida de Davi, pelo povo de Israel. E Davi começa, irmãos, a agradecer. E o interessante é que esse salmo que nós começamos a ler no versículo 4, irmãos, este salmo consiste em pequenos pedaços de alguns salmos que Davi compôs. Por exemplo, irmãos, aqui nós podemos ver parte do Salmo 105, do versículo 1 ao versículo 15, nesse salmo que está aqui em 1 Crônicas. E também do 96, do 1 ao 13, e do Salmo 106, no versículo 1, 47 e 48. Então foram salmos que Davi fez, e agora a gente vê todo ele aqui, escrito, né, em 1 Crônicas, mostrando toda a gratidão de Davi. E é sobre isso que eu quero falar hoje, irmãos. A gente olhando para a vida de Davi, tem duas coisas aqui, Davi, que me chamam a atenção. Uma, que Davi era rápido em se arrepender, né? Era rápido, irmãos. Davi, quando pecava, ele era rápido em pedir perdão a Deus. E a segunda é que ele era sempre grato a Deus. Tinha sempre o coração grato a Deus. É por isso que ele foi um rei tremendamente abençoado, né? Tremendamente abençoado. Então, queridos e amados irmãos, a gente pode ver aqui, queridos, que a maioria dos salmos de Davi, eles têm atitude de louvor, exaltação e gratidão a Deus. Começam geralmente dessa maneira. Por quê, queridos? Porque Davi era grato a Deus. E ações de graça é aquela postura que todos que têm ações de graça, ele tem essa postura, irmãos, de ter uma vida de contentamento. Mesmo nas adversidades, nas dificuldades, ele tem uma vida de contentamento. Eu quero dizer que o crente não pode ficar triste? Não é isso, irmãos. Eu quero dizer que o crente não pode passar luta? Não é isso, irmão. Uma vida de contentamento, irmãos, é mesmo na peleja, mesmo na luta, você ter aquela paz, crendo num Deus que vai intervir a qualquer momento, porque você sabe o Deus a qual você tem, e aí você se contenta com a vida que você tem, mesmo na peleja, mesmo na luta, porque você sabe que Deus pode intervir a qualquer momento, porque você confia no Deus a qual você serve, porque você tem comunhão com Deus, que cuida da sua vida, e você tem essa certeza no seu coração. Amém? É diferente daquele que não tem um coração grato, porque quando está tudo bem,
tem dinheiro no bolso, está tudo legal, estou empregado, tenho um carro, aí tudo é bom, glorifica a Deus, mas a partir do momento que vem a luta, aí muda a situação, vem a murmuração, vem a reclamação, e Deus não se agrada disso, irmãos, Deus não se agrada disso. Então essa pessoa não tem uma vida de contentamento, ela não tem uma vida de contentamento, ela é movida pelas circunstâncias, se está tudo bem, está contente, se não está, não está contente, e isso é errado, irmãos, e isso é errado. Então, irmãos, uma vida de contentamento é aquela atitude, irmãos, que a gente tem quando a gente se acorda de manhã e agradece a Deus pelo fôlego da vida, por estar vivo. Infelizmente, irmão, nós estamos numa pandemia que muitos perderam a vida. Isso aí ninguém pode explicar. Quem é o autor da vida e pode tirar a vida é Deus. Mas Deus preservou a sua vida até agora, a minha. E isso nós devemos louvar a Ele e agradecer a Ele. Amém, irmãos? Se nós estamos aqui, nós devemos ser gratos ao Senhor. Quem está respirando aí, enche os pulmões de ar. Você pode glorificar ao Senhor esta noite? Então, irmãos, nós temos muito que agradecer, irmãos, né? Reconhecer em Deus tudo que nós temos, irmãos. Você tem o hábito de agradecer pelo seu casamento, pelo seu cônjuge. Você tem o hábito de agradecer pela sua casa, pela sua família, pelo seu emprego. Você tem o hábito de agradecer a Deus, porque não tem faltado o alimento, irmão, pelas coisas básicas. Você tem agradecido a Deus, irmãos, pelos seus filhos, né? Pelo o seu trabalho, pelo seu ministério. Então, tudo coisas que nós devemos agradecer a Deus, irmãos. Nós devemos louvar a Deus. E essa é a atitude de contentamento. Quem faz parte do grupo dos obreiros, sabe que todos os dias eu começo o nosso devocional agradecendo por mais um dia de vida. Porque louvado seja o nome do Senhor, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, quanto mais você desenvolve um coração agradecido a Deus, mais você terá uma vida contente. É uma coisa que eu sempre falo aqui, que a gratidão atrai o coração de Deus, irmãos. A gratidão atrai o coração de Deus. Deus, Ele gosta de pessoas gratas, irmãos. É por isso que tem aquela passagem bíblica, né? Bom foste servo bom e fiel, né? Sobre o pouco e sobre o muito te colocarei. Às vezes, irmãos, a gente não tem gratidão pelas pequenas coisas. Como é que Deus vai abençoar com as grandes, com o coração ingrato das pequenas coisas? Então a gente tem que começar a ser grato pelas pequenas coisas, irmão. Tudo que Deus nos dá é motivo de gratidão, né? Então, se nós temos um coração agradecido, nós teremos uma vida de contentamento. Esse cântico de ações de graças aqui, irmãos, ela demonstra um coração que é grato a Deus, coração de Davi. Ele relembra tudo aquilo que Deus, quando você puder ler todo esse capítulo 16 de 1 Crônicas, porque aqui ele relembra tudo que Deus tem feito, não só por ele, mas por todo Israel, por todo o povo de Deus. E aí, irmãos, o que podemos aprender aqui com essas atitudes de Davi, sobre ter um coração agradecido? Em primeiro lugar, aquele que tem um coração agradecido, e eu espero que tenha muitos aqui esta noite, amém ou não amém? Amém. Glórias a Deus. Ele se lembra dos feitos do Senhor, irmãos. Ele não se esquece. Um coração agradecido não tem amnésia. Porque, queridos, às vezes as pessoas esquecem o que Deus fez na sua vida. Quando chega a primeira prova, aí esquece de tudo que Deus fez no passado até aquele dia. Aí começa a murmurar, começa a reclamar,
parece que Deus nunca interviu na sua vida, nunca fez nada por ele. Então, quem tem um coração agradecido, ele se lembra dos feitos do Senhor na sua vida. E são tantos, irmãos, que nós temos que rememorar e agradecer a Deus. Veja aí, 1 Crônica 16, 12. O que Davi, ele diz? Lembrai-vos das maravilhas que fez, de seus prodígios e dos juízos da sua boca. Vamos todos juntos ler, irmão, para ficar bem guardado no nosso coração. Lembrai-vos. Amém, irmãos? Então, irmãos, nós devemos lembrar das maravilhas que o Senhor fez. Algumas traduções aqui, como a minha, fala sobre os benefícios do Senhor, né? Sobre os benefícios do Senhor. Se a gente for ver o Salmo de Davi, irmãos, lá no Salmo 118, nós vamos ver aqui que Davi não esquecia daquilo que Deus havia feito. Lá ele fala sobre os grandes feitos de Deus, sobre o povo de Israel, sobre como Deus abriu o mar vermelho. Então Davi, ele constantemente se lembrava daquilo que o Senhor tinha feito, não só na sua vida, mas com o seu povo. Porque Deus verdadeiramente, irmãos, Ele opera, irmãos. Aquele que tem um coração agradecido, nunca se esquece dos feitos do Senhor na sua vida. O primeiro, irmãos, grande feito, que nós não podemos esquecer, foi no dia que nós conhecemos Jesus, irmãos, que transformou nossas vidas. Quem éramos nós antes? Como era a nossa vida, irmãos? Quantos testemunhos nós damos aqui? Domingo passado eu dei um testemunho, um pequeno testemunho de quem era eu antes de Jesus, o meu casamento com minha esposa, né? Quem éramos nós, irmãos? E Deus vai lá, nos resgata pelo seu grande amor. Não é porque nós fizemos nada que nós merecêssemos, não, irmãos. Foi porque Deus olhou com misericórdia, com amor, levantou pessoas através do seu Santo Espírito, fez com que a palavra chegasse no coração. Deus trabalhou em nós ali, irmãos, através do Espírito Santo de Deus, convencendo do pecado, da justiça e do juízo, como diz a palavra de Deus. E nós dissemos sim ao chamado do Senhor. Nós respondemos sim ao chamado do Senhor. E quando nós dissemos sim, a nossa vida foi transformada, irmãos. Porque eu quero dizer, como eu disse domingo passado, aqueles que estavam aqui, né? Porque teve uma época do meu casamento, que era culto da família, por isso que eu falei. A gente, irmãos, não tinha paz, porque eu devia aos agiotas, irmãos. E por que o pastor devia tantos agiotas? Bebida, dinheiro jogado fora, essas coisas do mundo que o homem se gaba de fazer, que hoje eu vejo que foi uma grande idiotice, que é dinheiro jogado fora, que eu chegava com amigos de trabalho, tinha prazer de, ao final do trabalho, dizer que tomei uma caixa de cerveja. Olha só, irmãos, a mulher em casa não tinha, às vezes, dinheiro para comprar um pacote de xilito, como ocorreu com ela, na Samaré era pequena, bichinha chorando por um pacote de xilito, a Rosinha não tinha, as meninas da vizinha compraram, ela viu e ficou chorando, pai, eu quero xilito. Aí a Rosinha ficou ali um pouco com raiva, deu uma palmada na menina, foi para casa com a menina e se arrependeu muito a Deus e pediu perdão a Deus, e orou a Deus, que aquilo tinha que mudar aquela situação. Enquanto o marido se gabava de tomar uma caixa de cerveja para um amigo depois do trabalho, todo dia. E as dívidas, ó, uma bola de neve. Como é que mantém isso, irmãos? Pedindo dinheiro a agiota. E quando chega o final do mês, tem que fazer compra? Tem. Aí como é que faz? Paga tudo que está devendo e pega mais dinheiro emprestado para fazer uma compra. Isso é vida, irmãos. E as pessoas dizem, eu sou livre, posso fazer na minha vida o que quiser.
ir para a igreja, ser crente. Glórias a Deus, irmãos, que hoje eu posso dizer que sou livre. Hoje eu posso dizer que eu conheço a verdadeira alegria, irmãos. A minha alegria não está nessas coisas passageiras, irmãos. A minha alegria está em entender que um dia eu vou estar presente lá na presença do meu Senhor, que eu encontrei a salvação, que hoje eu tenho uma família que não passa por mais essas necessidades, porque Deus tem suprido muito mais do que eu necessito. Isso é alegria, irmão. E quem foi que fez isso? Deus, irmãos. E como é que eu posso esquecer esses feitos de Deus na minha vida? Como é que eu posso deixar de ser grato a Deus por isso? Como é que eu posso, irmãos, deixar de agradecer ao meu Deus por isso, irmãos? Não, irmãos. Essa semana eu fui lá da minha mãe, a minha irmã estava lá, meu filho, minha mãe, que ainda não confessaram a Jesus, e eu dei um testemunho desse para eles. Porque eles me conheceram, né? E eu falando lá da nossa história antes, e dizendo, né, do que Deus tinha feito nas nossas vidas, quando a gente se converteu. Então, irmãos, a gente tem que falar dos grandes feitos de Deus, amém? Não pode nos esquecer dele. Muito bem, queridos. Aquele que tem o coração agradecido, não se esquece dos feitos de Deus na sua vida. O Senhor se agrada que a gente não se esqueça desses feitos, daquilo que Ele fez. Amém? Então a primeira coisa, irmão, um coração agradecido não se esquece dos feitos de Deus. Eu sei que se eu fosse dar o microfone aqui para os irmãos, ia ter muito testemunho bom, assim, da transformação que Deus fez, né? Um coração agradecido, irmãos, a segunda coisa, quem tem um coração agradecido, ele louva e exalta a Deus, amém? Vamos ver aí, no versículo 9, só a parte A, 16, cantai-lhe, salmodiai-lhe, né? Cantar e salmodiar, ou seja, exaltar o nome do Senhor. Davi louvava e exaltava a Deus por tudo que Deus havia feito na sua vida e por ter recebido muitas vitórias de Deus na sua vida, irmãos. A gente vê cada salmo de Davi, ele celebrava as maravilhas de Deus, ele glorificava o nome de Deus, né? Davi sabia que Deus era poderoso bastante. É só Davi que sabe que Deus é poderoso. Tem mais alguém aqui esta noite? Amém, irmãos? Ele sabia que Deus era poderoso bastante para fazer muito mais do que tinha feito na sua vida, irmãos. É essa a certeza de Davi. Por isso que ele exaltava o nome do Senhor, por isso que ele glorificava o nome do Senhor, por isso a sua gratidão era demonstrada nos seus salmos, na sua vida, né? É por isso, irmãos, que ele sempre, queridos e amados irmãos, ele demonstrava, escrevia, exaltava a Deus nos seus salmos, com louvores, glorificando a Deus, sobre o poder de Deus. Os salmos de Davi todos são assim, e é por isso que ele fazia tudo isso, porque ele sabia que Deus tinha dado muitas vitórias. E você, meu querido e amado irmão que está aqui esta noite, você, quantas vitórias você tem recebido do Senhor? Quantas vitórias, quantas bênçãos até aqui, irmãos? Eu creio que são muitas. Hoje à tarde, queridos e amados irmãos, hoje? Não, foi ontem à tarde. Eu estava vendo uma entrevista, irmãos, e o rapaz me disse algo que verdadeiramente é real. Ele disse assim: olha, há mais pessoas más ou mais pessoas boas no mundo? Lógico que são mais pessoas boas, mas por que irmãos, que a gente parece que quando recebe algo de uma pessoa boa, a gente esquece, né? A pessoa faz um favor, faz alguma coisa, a gente esquece bem de gerir.
Mas quando é uma pessoa mal que faz algo conosco, aquilo fica no coração da gente. E é por isso, irmãos, que a gente pensa que tem mais pessoas más no mundo. É porque a gente guarda aquilo que é ruim com mais frequência no nosso coração. E também os canais de notícia, eles não se interessam por divulgar coisas boas. Eles se interessam em divulgar coisas ruins. A gente fica com a impressão que há mais coisas ruins no mundo do que coisas boas. Você quer ter a certeza se há mais pessoas boas ou ruins no mundo? Olha aí ao teu redor aí. Quantas pessoas boas? Amém? Então, meus queridos e amados irmãos, da mesma maneira com Deus, irmãos. A gente tem que ter um coração agradecido. Porque parece que os feitos de Deus nas nossas vidas a gente esquece. Mas, irmãos, se a gente passa uma provação, parece que o mundo desabou. A gente não pode esquecer os feitos de Deus nas nossas vidas. A gente tem que ser grato. Amém? A gente tem que louvar ao Senhor. A gente tem que exaltar o nome do Senhor. A gente tem que pegar esse hábito, irmãos, de estar glorificando. Irmãos, eu acompanho um canal, esses canais de interior, de sertão, que eu gosto muito, né? De pesca. E tem uma pequena comunidade chamada Bom Conselho em Pernambuco. Essa comunidade, as pessoas começaram a fazer vídeo, botar no YouTube, aí começaram a ganhar dinheiro. Aí pronto, a comunidade todinha lá vive de YouTube. Tudinho. É pescando, é. E tem, eu acho bonito naquele povo, principalmente uma família que tem lá, que os irmãos tudinho também tem canal. Irmãos, são tudo, né? Não confessaram a Jesus aqui, sim, como seu Senhor e Salvador. Não se converteram a Jesus. Mas eu acho bonito, irmãos, porque toda vez que começa os vídeos, irmãos, é agradecendo a Deus, pedindo que Deus abençoe todo o povo, que tire essas enfermidades do mundo. Olha só, irmão, que exemplo para nós. Que coisa bonita, irmãos. Não confessaram a Jesus, mas estão exaltando, irmãos. Estão louvando ao Senhor, e nós devemos pegar esse hábito, irmãos, de colocar nos nossos lábios, agradecer a Deus para as pessoas. Como foi lá o negócio? Rapaz, foi difícil, mas para a glória de Deus, rapaz, Deus me deu a vitória, Deus interviu e a situação mudou. A gente tem que ter esse hábito de exaltar o nome do Senhor, irmãos. Amém ou não amém? Você quer treinar? Pode exaltar o nome do Senhor esta noite. Aqui não é proibido não. Glorifica o Senhor. Um coração agradecido. Você está vendo aí se você tem um coração agradecido mesmo? Um coração agradecido, irmãos, ele alegra-se no Senhor, apesar das circunstâncias, apesar das dificuldades, apesar das lutas, que são muitas. Tem momentos que não é fácil, irmão, eu sei, irmãos, que lutas não são fáceis. Tem pessoas que passam luta na família, outros passam luta financeiras, outros estão muito tempo desempregados, outros da enfermidade, e nesses momentos eu sei que é difícil, irmão, mas a gente tem que manter o nosso coração alegre no Senhor, entendendo que Deus, Ele sabe todas as coisas, e a qualquer momento Ele vai intervir. Davi era assim, irmãos, ele tinha um coração alegre na presença do Senhor. Eu acho isso bonito, irmão, apesar dos problemas e lutas que ele enfrentava. Aqui a gente vê um exemplo, irmãos, né, de Davi, aí no Salmo 1 Crônicas 16, versículo 10, veja aí. Versículo 10. Gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que busca o Senhor. Alegre o coração. Agora o que eu acho bonito é que está lá no Salmo 16, versículo 11. Davi também diz o seguinte, olha. Agora vamos ver lá o Salmo 16, versículo 11. Ele diz assim: far-me-ás ver
a vereda da vida, na tua presença, ao que, igreja? Na presença de Deus, a fartura de alegria, meus irmãos. Aquele que anda na presença de Deus, sempre vai ter um coração contente na presença do Senhor. E olha, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Esse salmo aqui, 16, versículo 11, ele foi escrito, não é porque Davi estava tudo bem, não. Ele foi escrito, esse salmo, quando Davi estava sendo perseguido por Saul. Olha só, Davi se escondendo em caverna, no deserto, passando sede, passando fome, arriscando, ser morto a qualquer momento. Aí o camarada faz um salmo desse: na tua presença a fartura de alegria. Não é pelas circunstâncias, não é porque está tudo bem. Mesmo em meio à dificuldade, nós devemos ter a nossa alegria centrada na presença de Deus, assim como Davi. Amém, igreja? Nós devemos ter, E aí isso nos leva também a ver o que a palavra de Deus diz lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, que diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dá graça. O que está dizendo a palavra de Deus? Quando tudo estiver bem, agradeça a Deus, é isso? Amém, igreja? É isso? Quando tudo estiver bem, aí você agradece a Deus? Não. É em tudo, irmãos. Em tudo, dai graças a Deus. Em tudo, dai graças a Deus. Um coração agradecido deve celebrar gratidão a Deus em toda circunstância. Quem se lembra de Jó? Jó perdeu tudo, irmãos. Da noite para o dia era o homem mais rico do Oriente, perdeu tudo. Perdeu filhos. Aí a mulher dele chega e diz: rapaz, amaldiçoa esse teu Deus aí e morre. Aí o que Jó diz para ela? Deus me deu, Deus tirou, louvado, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo dai graças a Deus. Em tudo dai graças a Deus. Eu não sei se tem alguém aqui passando alguma adversidade, alguma luta, está passando um momento difícil. Eu quero te dizer, meu querido e minha querida, que mesmo em meio a essa luta que você está passando, todo dia levanta as tuas mãos e agradece a Deus. Todos os dias. Está faltando comida? Não, glorifica a Deus. Você está com a sua família? Estou, glorifica a Deus, agradece a Deus. Sabe por quê? Porque o coração grato atrai as bênçãos de Deus. Você vai passar por essa luta, essa dificuldade, agradecendo a Deus, assim como Abraão, que foi de glória em glória, glorificando a Deus, de luta em luta, glorificando a Deus. E é assim que a gente passa a luta. Você vai passar essa luta, você vai vencer essa dificuldade, agradecendo a Deus. Quando você menos esperar, você já está fora dela, e vai continuar louvando a Deus. Em tudo dai graças, em tudo, irmãos. Isso não significa, irmãos, que quando chegar um momento ruim, o crente vai se alegrar porque está passando um momento ruim. Não é isso, irmãos. Não é isso não, irmãos. É saber, mesmo naquele momento de adversidade, que há um Deus Todo-Poderoso que tem cuidado da sua vida. Isso é, irmãos, no momento da dificuldade, a gente ter expectativas com relação a Deus. Se nós temos comunhão com Deus, sabemos quem é Deus, nós temos uma expectativa, irmãos. Bem, Deus já operou tantas coisas na minha vida. Deus já me realizou grandes milagres na minha vida. Eu vejo pela palavra de Deus que Ele não desampara os seus filhos. Eu vejo que Deus sempre entra com a providência no momento certo. Então eu tenho expectativa que mesmo em meio a essa luta que eu estou passando, essa luta, essa dificuldade, eu tenho uma expectativa que aquele que está cuidando da minha vida, Ele vai intervir, e é na hora certa, é no momento certo, porque eu também sei, pela palavra de Deus, em Romanos 8, 28, se não me falha a memória,
que todas as coisas, as boas e as ruins, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se eu amo a Deus, isto vai contribuir para o meu bem. E eu sei quem é o meu Deus, porque mesmo nas coisas ruins, Ele vai usar para transformar, para reverter em coisas boas para a minha vida. E aí a gente passa as lutas sim, irmãos, confiando em Deus, em expectativas nesse Deus, daquilo que Ele pode fazer, né? Daquilo que Ele pode operar nas nossas vidas, irmãos. Não importa as circunstâncias que você tem vivido agora nesse momento. Hoje você tem motivos de se alegrar, de agradecer a Deus pelo cuidado do seu Criador. Ele tem cuidado de você, Ele tem cuidado da sua família, Ele tem cuidado dos seus. Amém ou não amém, irmãos? É assim, irmãos. É assim, é por isso que nós devemos ser gratos. A gratidão não mora num coração mimado, irmãos. Quem tem coração mimado não tem gratidão, porque fica exigindo coisas de Deus. Porque é mimado, eu quero agora. E não é assim, irmãos. As coisas não são assim. Mas um coração que sabe que a vontade de Deus é soberana, amém? A vontade de Deus é soberana, ela vai vir na hora certa. E tem mais, a vontade de Deus a gente tem que aguardar, porque a Bíblia também diz que ela é boa, perfeita e agradável. E quando ela se realizar nas nossas vidas, coisas boas, perfeitas e agradáveis virão sobre a nossa vida. Então a gente tem que aguardar o momento certo. Um coração agradecido, irmãos, fala daquilo que o Senhor já fez. Usa a boca, né? Veja aí 16, a parte B do versículo 8. 1 Crônica 16, versículo 8, só a parte B. E também a parte B do versículo 9. Parte B. Fazei conhecida as suas obras entre os povos. Falar. Versículo 9, a parte B também. Versículo 9, viu? Tá aí. Rapaz, o homem está ligeiro, viu, rapaz? Rapaz. Atentamente falai de todas as suas maravilhas. Fale, irmãos, daquilo que Deus tem feito na sua vida. Fale, irmãos, daquilo que Deus tem realizado, né? Fale daquilo que Deus, as bênçãos de Deus, irmãos, não pode ficar retido só para nós não, irmãos. A gente tem que falar daquilo que Deus está fazendo nas nossas vidas. A gente tem que divulgar. A sua gratidão não é só para você divulgar para todo mundo saber quem é o Deus a qual você está servindo. Então você tem que falar, né? Então, irmãos, é porque vou voltar ao assunto. Nós temos a tendência, irmãos, de compartilhar só o que é ruim, irmãos. Nós temos que mudar isso. Nós temos que compartilhar aquilo que Deus faz, que é bom nas nossas vidas. Interessante, irmãos, que a pessoa passa ali e vê uma cena de uma briga, de um crime. Mas, irmão, vou dizer uma coisa. Quando você chega, seu WhatsApp está assim, ó. O pessoal divulga, irmão, ligeiro, ainda manda foto. Mandaram uma foto daquele Lázaro, irmão, para mim. Eu não sabia que era aquilo, né? Quando eu abri, irmão, misericórdia. Um homem cheio de buraco de bala aqui nos peitos, morto. Mas divulgam ligeiro, irmãos, coisas ruins. Escutam uma conversa, irmão. E pior não é escutar e passar. E pior é ir atrás, irmão, da conversa. Com a intenção de divulgar. Esse aí precisa urgentemente ter um encontro com Jesus. Esse aí, meu irmão. Tem gente, irmão, que vai buscar para levar para outros. Aí, irmãos, precisa se converter urgentemente. Porque é uma tendência do ser humano, irmãos. Parece que é uma correria para ver quem leva a pior notícia. Quem leva a desgraça maior. Nós estamos igual a nossa imprensa.
Nós estamos igual à nossa imprensa. Infelizmente a imprensa brasileira, eu não assisto mais nenhum desses canais abertos aí. Nenhum, irmãos. Porque quando não é notícia ruim, divulgando o que não presta, são coisas que eu sei que são tendenciosas, tudo comprado. Então não assisto, porque eu não quero ser manipulado. Esse mês, irmãos, que passou, a Rede Globo de televisão teve a pior audiência da sua história. Glórias a Deus. Glórias a Deus. E que continue assim. Porque é uma emissora que só prega contra a família, destruição dos valores familiares. É uma igreja, é uma emissora que só prega contra Deus e a igreja. É uma emissora que só prega o que não presta, que quebre. Em nome de Jesus. As novelas, misericórdia. Então, irmãos, eu não assisto mais. Eu escolho aquilo que vai entrar no meu coração. É por isso que tem tantas pessoas deprimidas hoje, irmãos. Porque ficam ouvindo só notícia ruim, só notícia ruim, só notícia ruim. Aí aquilo, irmãos, vai tirando a sua saúde, irmãos. E você vai ficando uma pessoa deprimida. Você, irmãos, tem a chave para escolher o que entra no seu coração. Se são coisas boas, se é palavra de Deus, se é uma palavra que edifica, ou coisas ruins, você que escolhe. Eu escolhi deixar entrar só coisas boas no meu coração. Eu tive um professor na faculdade, que é difícil um professor daquele ali, viu? O cabo até hoje não tem nenhuma rede social, é professor de faculdade. Eu disse, mas professor, como é que a gente vai se comunicar com o senhor? Ah, meu filho, aí tem e-mail, né? Agora é negócio de WhatsApp, Instagram. Eu escolhi não contaminar meu coração e nem perder meu tempo. Porque eu quero investir meu tempo em outras coisas. Em vez de estar em um WhatsApp, eu vou ler um livro. Um livro que edifica a minha vida. E ele está certo. A gente escolhe o que a gente vai botar no nosso coração. Muito bem, irmãos, para encerrar. Davi, ele não somente agradecia e louvava com seus lábios, como ele tinha um espírito grato a Deus. Um espírito grato. Ele sabia quem era o Deus a qual ele servia. No Salmo 108, versículo 1, eu acho isso aqui bonito, 108, versículo 1, aqui ele demonstra, irmãos, o desejo de louvar a Deus com a sua alma. Preparado está o meu coração, ó Deus, cantarei e darei louvores até com a minha alma. Aqui essa tradução é minha glória, né? Mas é com a minha alma. Então você veja que Davi era uma pessoa que cantarei e darei louvores até com a minha alma. Preparado está o meu coração, ó Deus. Ele tinha prazer, irmãos, estava nele, né? Então, nós percebemos que ele tinha um coração totalmente grato ao Senhor. Uma gratidão que brotava, irmãos, do profundo do seu ser. Não era uma coisa mecânica, não era uma coisa por acaso, mas brotava da sua alma a sua gratidão a Deus, pelas experiências que ele tinha com o Senhor. Paulo ainda nos ensina, para encerrar, em Colossenses 3,15, Paulo nos ensina também sempre ser grato a Deus. E a paz de Deus, para o qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sedes o que, igreja? Agradecidos, irmãos. Sede agradecido. Que domine, né? Eu sei, irmãos, que nós vivemos dias difíceis. Há tanto para fazer, tanto compromisso, tanto corre-corre, tanta luta. Eu sei de tudo isso, irmãos.
Às vezes a gente corre tanto, irmãos, quando chega a noite a gente está esgotado no momento do descanso. Mas, queridos, a gente não pode esquecer de ser grato a Deus em momento nenhum. Em momento nenhum, irmãos. Em meio a tudo isso, essas correrias, nós não podemos esquecer de agradecer a Deus. Não só por tudo que Ele nos deu, né? Mas também por aquilo que foge do nosso controle às vezes, irmãos. E que Deus nos dá, que a gente nem sabe, pelos livramentos, não é isso? Pela saúde, pela vida. E para encerrar, irmãos, 1 Tessalonicenses 5,18, diz assim: deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para com vocês, em Cristo Jesus, né? Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, irmãos, é em tudo dei graças a Deus. Amém, gente? É em tudo dei graças a Deus. Porque eu sei, irmãos, que se você tem um coração grato ao Senhor, Deus vai fazer maravilhas na tua vida. Porque Deus se agrada do coração grato. Agora, a murmuração, Deus, Ele não se agrada da murmuração, da falta de contentamento. Tem pessoas, irmãos, que nunca está bem para elas. Irmãos, tem pessoas que se você se aproximar dela, você já fica preocupado. Você já fica preocupado. E aí, meu irmão, está tudo bem? Não, pastor, aquela minha dor no rim continua atacando. Aí começa o rosário. Já fui no médico, já tomei isso, aí passou para o outro lado da dor e tem prazer de falar das coisas. Mas ninguém vê glorificar a Deus e nunca, irmãos. Ninguém vê glorificar a Deus nunca. É uma coisa que eu não gosto, irmão. E aí, irmão, está tudo bem, tudo na paz? A paz. Vou levando. Está bem, irmão, você está vivo. Está bem, irmãos, Deus não tem deixado de faltar nada na tua vida. Está bem, meu irmão, se não tem agora, continua confiando no Senhor, que no momento certo Ele vai abençoar, porque Ele é Deus. Amém. Vamos ficar em pé, agradecendo a Deus, glorificando esse Deus.